Boa noite de novo, né? Caímos aí a conexão, mas já retornamos para recomeçar essa live aí super interessante, tá? Então, como eu estava falando, a gente vai começar essa conversa aí com o Giovanni Personal e a Adriane, grandes personagens físicos, personagens de atividade, personal de academia, personal de musculação, com muita experiência aí, tá? E a gente vai conversar aí sobre atividade física dentro do bem-estar físico e mental. O Giovanni já entrou aí, beleza? Boa noite. Um dos grandes benefícios, né, da musculação, pouca gente sabe, lógico que o Giovanni vai complementar aí, mas quando a gente fala, é uma atividade física para todas as idades, né? E é importante que a gente não perca o hábito de realizar atividade física, né? Tanto a nossa musculatura, ela tem uma perda de acordo com a nossa evolução da idade, né? E isso com a musculação, né, é um dos grandes benefícios, porque melhora muito mais do que outras atividades físicas. Bom, o Giovanni já chegou, vamos começar a live. Boa noite, doutor. Boa Tudo bem? noite, Giovanni, tudo bom? Beleza? Tudo ótimo. Boa E noite aí? aí, pessoal. Quem está assistindo aí a live com a gente vai falar um pouquinho, como o doutor está falando, sobre os benefícios da musculação, que é uma das modalidades de atividade física. Primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo Giovanni, sou personal trainer, sou fisiculturista, sou coach de atletas, preparador de atletas. Eu trabalho com isso há 13 anos, mais ou menos. Tenho algumas especializações aí na área e sou cofundador do Tinto Egg, onde a gente presta também a consultoria online. E falar um pouquinho para vocês o que é musculação, para quem não tem uma noção muito clara, muito exata do que é musculação. É uma modalidade de atividade física de treinamento resistido, ou treinamento contra resistência, ou treinamento anaeróbico, onde comumente você utiliza pesos externos para executar os exercícios. O principal intuito dessa atividade é você promover o aumento de massa muscular, que é a hipertrofia, promover o aumento de força e também o aumento de potência. Só um pouquinho, deixa eu ajustar, virar o telefone aqui. Que o doutor tá de pezinho lá, vamos deixar igual aqui para vocês. Isso! Beleza, acho que fica mais fácil assim. Então, assim, dá para listar inúmeros benefícios da musculação, dentre as demais atividades físicas. É claro que cada uma traz os seus benefícios em particular, mas assim, a musculação é o que eu vivo, é o que eu pratico, é o meu esporte, é o meu hobby, é o meu ganha-pão. Então, eu não poderia falar de outra coisa com tanta propriedade quanto da musculação. Assim, se a gente for falar de benefícios para a saúde, embora muitas pessoas tenham uma visão da musculação como algo estético. Eu vou para a academia para conseguir benefícios estéticos. Eles vêm também, mas eles não são só eles que vêm. A gente tem inúmeros benefícios, dá para falar muito sobre isso. Dentre eles, melhora de produção hormonal, hormônios extremamente importantes para nós, como testosterona, GH, entre outros hormônios.
A gente tem melhora da densidade óssea, melhora da saúde cardiovascular, melhora da resistência, melhora da força, melhora da composição corporal. Você consegue aumentar o seu volume de massa muscular, de massa magra, diminuindo o seu volume de gordura corporal. Então, assim, são inúmeros benefícios aí que a gente pode listar para os praticantes ou para quem quer entrar na musculação. Tem muita coisa bacana aí que você agrega. E tem um que eu não falei ainda e que eu acho de extrema importância, que é a mudança, a melhora na sua autoestima. Porque quando você começa a alcançar algum objetivo estético, algum objetivo físico, a sua cabeça começa a mudar, porque você começa... Quando a gente fala de treinamento resistido, tem muito mais coisa além disso, porque é contra as suas vontades. Porque o que normalmente a gente quer como vontade? Você quer deitar no sofá, você quer comer bastante, você quer beber. Normalmente a nossa vontade, ela tende mais para o ócio do que sair da zona de conforto. Então, assim, quando você começa a vencer essas etapas, a sua autoestima ela começa a melhorar, porque você se sente mais capaz. Então, assim, eu volto a frisar ali, o benefício estético, ele acontece, mas os outros benefícios, eles vêm também. E a autoestima, para mim, está sem dúvida no topo da lista, a maneira que você se olha no espelho com muito mais prazer, você se vê com muito mais autoestima, e isso para mim é o melhor de todos os benefícios que você pode ter. É claro que assim, cada um na sua especificidade, mas assim, cara, a musculação, eu até comentei isso com uma aluna minha hoje de manhã, tá aqui na live com a gente, a Gisele, de como eu era extremamente introvertido, muito tímido. Cara, eu não conseguia conversar com as pessoas. Na minha adolescência ali, início de me tornar um adulto, eu não conseguia, eu era extremamente tímido. Conversar com um empregador, conversar com um professor na escola, conversar com uma garota, era extremamente difícil para mim. E aos 20 anos eu entrei para musculação. 2 anos depois eu tinha obtido já um resultado bem bacana, esteticamente falando, e a minha autoestima melhorou muito. E eu passei a me ver de outra maneira. Eu já olhava para as pessoas meio que de igual para igual, não menosprezando ninguém, é claro, mas assim, eu conseguia conversar com as pessoas com muito mais facilidade. E hoje, assim, esse é o meu propósito, proporcionar essa transformação para as outras pessoas, poder melhorar o teu corpo, mas principalmente melhorar a tua autoestima. Eu vivo isso. Esse é o meu hobby, o meu legado, promover essa mudança aí. Isso aí. Além de tudo que você falou, Giovanni, algo que é bem perceptível, eu acho que eu percebi até em mim quando a gente começou a treinar, né? É o fato da mudança do estilo de vida, né? A gente muda completamente o nosso corpo. O Giovanni tem um trabalho muito diferenciado, porque toda vez existe uma entrevista, uma análise com cada aluno, um treino muito direcionado, né? E uma das coisas que ele me perguntou, que nunca ninguém tinha me perguntado quando eu comecei a treinar, foi qual era o meu objetivo, né? Qual era o meu objetivo de fazer academia, né? E isso pouca gente acaba perguntando, questionando para você mesmo, né? E quando ele perguntou isso para mim, eu falei, pô, interessante, né? Então vai focar um pouco mais no treino que eu gostaria, né? Então talvez a musculação não seja algo tão ruim. Eu mesmo sou um cara que eu praticava a musculação porque precisava, né? Porque precisava em alguns pontos, mas nunca pratiquei de forma realmente séria, dedicada, como uma atividade física para introduzir dos meus hábitos de vida, né? Quase um mantra, né? Acho que a atividade física no início ela precisa ser um mantra, né? E eu nunca tinha praticado dessa forma a academia, né? E o Giovanni começou a me direcionar, e isso muda muito a sua rotina, a forma como você
como você gerencia, como ele falou da questão de a gente ter a tendência de ficar mais na inércia, né? A tendência de querer ficar mais no sofá, né? Não fazer nada, nenhum exercício, nenhum movimento, né? E comer porcaria, né? E outro diferencial do Giovanni, que mudou também a minha vida, foi a pegada em cima da dieta, né? Porque é algo muito importante dentro de qualquer atividade física que a gente não dá muito valor, né? E eu comecei a dar valor quando comecei a pegar mais sério na academia, né? Porque é algo que influencia. Esse benefício estético, ele é muito secundário, né? Porque, lógico que às vezes a gente também busca, né? Esse benefício estético, ele vai gerar um up na autoestima, mas algo que antes eu não percebia, né? O fato de você evoluir na carga, né? Você perceber, às vezes você está estressado, vai lá na academia, pô, faz a forma como faz o exercício também, né? Tudo isso é muito importante, né? Porque tudo isso vai gerar o resultado que você espera no futuro, né? E essa pegada do time do Tinto Egg, do Giovanni também, né, do time como geral, eu acho que é bem interessante, porque vocês têm essa filosofia, né, vocês têm essa filosofia de dar uma pegada super interessante no aluno, né, e transformar a cabeça de quem está começando a treinar com vocês, porque é, tem algo quase como uma essência, uma cultura, né? Uma cultura dentro do time que faz com que você queira continuar treinando, fala, pô, não, aqui é um lugar onde vai mudar minha vida, né? Você quer contar um pouco da sua carreira, Giovanni? Como que você começou? Você falou que começou a treinar e quando que você começou a realmente a dar aula ou evoluir com isso? Eu comecei a treinar tem 18 anos que eu treino. E aí, que nem eu falei, 2 anos depois eu comecei a colher alguns benefícios, tanto estéticos quanto na minha autoestima, a melhora de força, esse lance que você falou. É um lance assim de superação, você se sente, cara, extremamente gratificante. Você saber que você foi no treino passado e hoje você conseguiu colocar 1 quilo, 2 quilos a mais do que no último treino, isso é extremamente gratificante. E eu continuei treinando, mas eu sempre fui muito perdido assim no que eu queria ser quando eu crescesse. E eu fui para São Paulo estudar gastronomia, fiquei um tempo lá, inclusive sou chefe de cozinha. Voltei e fui morar em Cuiabá. E aí fiquei um tempo em Cuiabá, trabalhei bastante tempo com cozinha. Trabalhei em alguns restaurantes, montei um negócio para mim lá e tal. Mas assim, a academia sempre fez parte de mim. Toda válvula de escape minha era para academia, todo o desestresse era na academia. Então eu sempre tive ali. E sempre gostei muito de estudar, de ler sobre treino e dieta. Treino e dieta, eu sempre gostei muito de estudar sobre isso. E um dos clientes do meu restaurante era representante de aparelhos de musculação. E um dia ele foi comer comigo, a gente sentou, ficou batendo um papo e tal. E ele me sugeriu, falou, cara, por que você não monta uma academia para você? Eu vejo que você é tão aficionado, tão apaixonado por isso. Por que você não faz? Falei, cara, tá aí. E eu já tinha vontade, mas esse empurrãozinho que ele deu foi sensacional para mim, assim. Aí a gente começou a conversar um pouco mais, a funilar a ideia e tal. Por fim, vendi meu restaurante, juntei a grana, comprei os equipamentos, ele me deu uma força ali, João Gradella, de Cuiabá. E aí eu montei uma academia para mim. E imediatamente eu comecei a estudar, me matriculei numa faculdade para evoluir os meus conhecimentos e para poder atuar na área. Isso acho que 2011, por aí, 2012. 2011. Só que eu comecei a estudar, me matriculei na faculdade, comecei a estudar educação física, mas como eu tinha academia, então eu já estava ali, eu já tinha uma bagagem boa assim de estudo e tal,
eu sempre lia muito fórum na internet, muita coisa. Ao que eu tinha acesso, eu sempre gostei bastante de ler. E aí eu comecei a aplicar algumas coisas e afunilar o meu conhecimento. Sempre que tinha algum curso eu participava e tal. Em 2014, eu fui assistir um campeonato de fisiculturismo e, cara, era fora de base, assim, era algo extraordinário para mim, brilhava demais os olhos. E eu decidi que eu queria experimentar aquilo, eu queria viver aquilo. E aí, associado com a academia que eu tinha, e eu tinha muitos clientes, muita gurizada nova, o esporte estava crescendo, eu entendi a necessidade de eu participar de um campeonato, pelo menos, não porque eu queria ir lá e competir e ganhar. Eu queria uma vivência prática sobre um assunto ao qual eu ia precisar prestar direcionamento para uma outra pessoa. É um lance que eu sempre tive muito comigo assim. Eu nunca vou passar um treino para um aluno do qual eu não treinei antes. Eu não faço isso. Eu li que o exercício X com Y é muito bom, faz isso e faz aquilo. Beleza, então eu vou testar, eu vou descobrir o que eu sinto, eu vou adaptar a minha maneira ali, talvez, de executar, um pico de contração, enfim, eu vou deixar ele de uma maneira que eu consiga passar para o meu aluno ali, para o meu cliente, como que ele vai executar e o que que ele vai sentir, porque eu senti. Então, eu entendi o campeonato como isso também. Falei, cara, eu preciso subir, porque uma hora alguém vai me pedir para fazer essa preparação e eu tenho teoria, mas eu não tenho essa vivência prática. Então, eu fui, em 2015 eu competi, o meu primeiro campeonato foi no Campeonato Mato Grossense. Eu fiquei em segundo colocado no campeonato, na minha estreia, uma colocação excelente. E eu saí assim, cara, radiante. Eu não tive experiência melhor em relação ao lance do ego, assim, de conquista, de autoestima. Para mim, subir no palco é o topo, assim, de tudo que eu podia fazer ou de tudo que eu já fiz até aqui. Para mim, eu não experimentei satisfação pessoal maior do que isso. E aí, passou um pouco do campeonato, junto com essa sensação da competição, eu tinha experimentado uma visão estética que eu nunca tinha visto em mim antes, porque o condicionamento que a gente imprime no nosso corpo para um campeonato é algo extremamente diferente do que você vê no cotidiano. Aquela foto que a galera vê do cara com o shape todo estriado, todo vascularizado ali e tal, a musculatura extremamente nítida e desenhada, isso é coisa de semanas. Dificilmente alguém vai passar o ano todo com o shape assim, salvo quem vive para isso, tipo a galera que vive realmente do esporte, de patrocínio e tal, eles têm que estar com o shape mais encaixado o ano todo, e mesmo assim não é igual à fase da competição. E aí eu saí, e nesse momento pós-campeonato foi quando eu realmente entendi o que a musculação tinha feito comigo, o quão elevada a minha autoestima tinha se tornado, o quão seguro de mim mesmo eu tinha me tornado. E foi ali que eu entendi o que eu queria fazer. Foi ali que eu descobri, opa, eu achei o que eu quero ser quando eu crescer, é isso aqui que eu vou fazer. Que nem eu falei no início, tipo, o lance do propósito. O meu propósito é promover mudança no corpo e na autoestima das pessoas. Ponto. Então, assim, e eu descobri nesse momento ali, após o meu primeiro campeonato. Voltando um pouquinho no que você falou em relação à questão da entrevista que a gente faz ali no começo, de perguntar sobre qual que é o objetivo do aluno. Eu lembro que eu tenho uma foto sua ali, tá? Que você me mandou para exemplificar ali a sua ideia da estética, onde a gente quer chegar, e a gente trabalha para isso. Falar para, de repente, alguém que esteja assistindo a gente que é sedentário. O que eu acho de suma importância que você faça? Primeiro, você precisa de um profissional qualificado para fazer uma avaliação física, para entender as suas limitações, as suas aptidões, o que você pode ou não pode fazer dentro da sala de musculação. Repito, se você é uma pessoa que nunca praticou, que é um sedentário, isso é extremamente importante.
Se você não é um sedentário e vai procurar um profissional, ele também tem que fazer isso, como o Jofman disse, Dr. Jofman, para te direcionar, para entender qual que é o seu objetivo e te direcionar dentro da sala de musculação o melhor caminho, o melhor protocolo de treinamento, a melhor periodização para chegar no seu objetivo. Um outro ponto para o sedentário, que eu acho extremamente importante, é você fazer uma avaliação da sua saúde com o médico, principalmente do seu coração, porque a musculação vai exigir um pouco dele. A médio e longo prazo ela vai melhorar ele, mas inicialmente é bem interessante você saber como que ele está, para daí você iniciar. Isso aí. E eu sempre prezo isso, né? Porque toda vez que a gente fala, principalmente de qualquer quadro ou doença, essas doenças crônicas não transmissíveis que a gente fala, doenças mentais, hipertensão, diabetes, né? Todos esses quadros, né? Quando a gente pega um paciente que precisa fazer um tratamento de ambulatorial ou de manutenção de forma correta, né? A gente tem que indicar atividade física, né? Tem que indicar atividade física, e salvo poucas exceções, a academia hoje além da mais acessível, né? Quando a gente pega de forma realmente aquilo como hábito de vida, você aprende a gostar, você faz amizades, você encontra outros, conhece outras pessoas, né? Faz negócio dentro da academia. Então, cara, tipo, é uma mudança de perspectiva e que tem que ser levada em conta, né? Essa é uma das culturas que dentro do Instituto Neurolife a gente tenta criar, né? Porque qualquer tratamento dentro da saúde, né? Como a gente também está falando sobre saúde aqui, qualquer tratamento dentro da área da saúde, a gente precisa ter uma mudança do paradigma das pessoas, uma mudança realmente de hábito, de consciência, uma mudança que aquela doença ela não foi gerada somente, né, foi gerada porque a sua genética, carga genética, ou porque você comeu muito sal, né? Então, ela foi gerada por todo um erro de comportamento, né? Todo um erro de comportamento que levou àquela situação ali da qual ela está vivendo, né? Como, por exemplo, os casos de doenças mentais e psicológicas, onde as pessoas, na grande maioria das vezes, qualquer uma, geralmente são pessoas sedentárias, né? E são pessoas sedentárias que comem mal, vivem mal, né? E isso hoje está até comprovado dentro de vários estudos que tanto a atividade física quanto a boa alimentação, elas podem repercutir no tratamento nos tratamentos de saúde. Então, isso aqui dentro do Instituto a gente prega muito, muito forte que se cumpra isso, né? E além de toda essa sua carreira aí, vocês também criaram um time, né? Fala um pouco do time aí. Eu sei que você gostaria de estar todo mundo aí na live para falar com você, mas Sim. conta um pouco do time. Então, o time, ele surgiu assim. A gente sempre fomos amigos, eu, a minha esposa, o William e a Tayane, esposa dele. A gente é amigo de longa data, compadres também. E como a gente trabalhava junto, assim, atendendo cada um dos seus alunos, mas na mesma academia, a galera se conhecia. E era bem comum nos finais de semana a gente se juntar. Normalmente na casa do William, a gente cozinhava alguma coisa ali, uma janta na sexta-noite, um sábado à noite. E a gente sempre colocava na mesa os nossos clientes onde a gente tinha mais dificuldade de conduzir eles para o objetivo. Fosse por uma resistência à dieta, fosse por uma limitação de algum exercício. Então a gente sempre trocava algumas ideias assim, em relação, mas se você tivesse ali com esse cliente X, como que você faria tal? Eu faria assim, tentaria conduzir assim, opa, bacana essa ideia e tal. Então a gente sempre teve essa troca assim bacana de ideias, informações. O William é um cara que estuda muito também, a Adri, minha esposa, uma pessoa com a cabeça maravilhosa, extremamente dedicada ao trabalho dela. Profissionais assim, com gabarito fora de base. A Tayane também, esposa do Will, com o olho clínico dela em relação à fisioterapia,
o lance ali das limitações de cada cliente, cara, isso agrega muito. E aí, assim, então a gente sempre teve isso e um dia a gente, pô, peraí, por que a gente não... Vamos transformar isso num negócio? Vamos... A ideia inicial nem era financeira, era assim, tipo, vamos criar um time? Porque os alunos, eles sentem um pouco a necessidade disso, tipo, de fazer parte de algo maior. Eu acho que, na verdade, nem só os alunos, acho que a gente sempre quer fazer parte, estar introduzido em alguma coisa que seja bacana, que seja grande. E a gente conversava muito sobre isso, vamos fazer o time, vamos fazer o time. A ideia inicial era, vamos criar o time, a gente vai fazer uma camiseta, todos os nossos alunos, meu, da minha esposa e do William, seriam o time. Beleza, vamos fazer, vamos, vai ser legal e tal. E aí a gente começou, vamos bolar o nome. E aí bolamos o nome, Tinto Egg, tá aqui, Tinto Egg. E a gente foi para um campeonato, eu e a Adri, em Goiânia, em abril do ano passado. Quando a gente voltou desse campeonato, nosso amigo Tucura, na época então eu não conhecia ele, amigo do William, eles tinham jogado futebol americano junto, ele trouxe uma ideia pra gente. Ele tem uma parceria com o Dr. Toranzo. O Dr. Toranzo, o Ricardo Toranzo, propôs para ele fazer um projeto, para ele subir no palco e tal, um lance bem bacana. E ele veio para que a gente treinasse ele, para que a gente conduzisse ele nessa caminhada na parte da musculação, da academia. E aí o William veio e falou, cara, vamos fazer, a gente tem a ideia do time e tal, vamos para cima. E aí a gente começou a dar umas orientações para ele e tal, montar o esquema do treino dele. E quando a gente voltou do campeonato, ele fez uma reunião, o Tucura pediu uma reunião com a gente e falou que um amigo dele tinha chamado ele para trabalhar com consultoria online. E ele se recusou a fazer com esse amigo dele porque a gente já tinha uma parceria aqui, só que a gente ainda não tinha consultoria online. Então, ele veio e falou, cara, eu acho que vocês têm potencial, o trabalho de vocês é bacana, a visão de vocês é diferenciada em relação ao trabalho. Eu acho que dá bom se a gente fizer. O que vocês acham e tal? E aí a gente pensou, se reunimos novamente e falamos, não, vamos fazer que vai ser legal. E final de abril, ali, maio, a gente começou do 2020, né, ano passado, não, 2021. E assim, a gente teve uma adesão muito bacana, assim, o pessoal gostou bastante. No final do ano a gente colheu uns feedbacks assim, extraordinários mesmo, tipo as pessoas elogiando o nosso trabalho, reconhecendo o nosso trabalho, o apego que esses alunos de consultoria tinham pelo que a gente fazia, motivou muito a gente tipo, a montar uma sala nova, um estúdio de avaliação que a gente tem hoje, que ficou bem legal, quem conhece, nossa... gostou muito da pegada que a gente trouxe ali para a sala e todos nós temos esse propósito, que é o lance da mudança, promover essa mudança para as pessoas, porque tipo, é algo que aconteceu com todo mundo. A galera que me segue no Instagram, que segue a Adri no Instagram, já viu lá um antes e depois que ela postou, e assim, a diferença é estrondosa. E não é só estético, mas também não é só saúde, os dois caminham junto ali. E a ideia do time é essa, tipo, a gente realmente é um time, me desculpa quem tem um time de uma pessoa só, mas a gente é realmente um time, a ideia é ter pessoas com a qualificação profissional tão elevada quanto, mas com visões diferentes em relação ao mesmo tema, em relação ao mesmo assunto. Quando a gente se reúne para fazer a avaliação de um cliente, cada um de nós está analisando um ponto diferente, que na hora de montar o protocolo dessa pessoa, isso vai ser somado, isso vai ser agregado. Então, assim, em alguns casos hoje a gente tem um resultado melhor num aluno à distância do que às vezes em um aluno presencial, por conta dessa pegada de cada um analisar um ponto fraco ali, um ponto forte da pessoa. Opa, tá, eu vi que ele falou isso, William, pô, mas ele tem essa pegada aqui, vamos direcionar assim e tal, a Adri, tá, eu acho que se a gente for por aqui,
fizer um trabalho mais assim e tal. Então a gente consegue juntar várias ideias e direcionar melhor essa pessoa. Cara, é um lance fantástico. A galera que está com a gente ali sabe da dedicação que a gente tem para isso, para promover essa pegada diferenciada que a gente tem. É sempre estudando, é sempre correndo atrás, para entregar diferencial mesmo. É um lance bem bacana. Não vai dizer que é o meu caso, hein, dos alunos presencial que não dá evolução, hein? Ah, não, não. São Não, mas raros. Inclusive, a gente está a gente veio com uma filosofia nova esse ano, eu e a Adri, no lance assim de periodizar melhor as reavaliações. A inicial ela sempre acontece, mas assim, para não deixar que o aluno se perca no caminho, para puxar de novo a consciência dele de que quando ele veio, ele trouxe um objetivo para a gente, que a gente está caminhando para isso, então não dá para eu caminhar sozinho, ou ela com as alunas dela caminhar sozinho na direção desse objetivo. A pessoa, que nem você falou em relação à dieta, é de suma importância a dieta, você ter uma alimentação saudável, mas que caminhe de acordo com o seu objetivo. Entende? Do contrário, a gente vai nadar para morrer na praia. Tanto em relação à perca de gordura, aumento de massa magra, que no final vai compilar ali para o objetivo estético e para a saúde também, não caminha separado. Não tem como você ir lá, você vai morrer de fazer musculação e tal, mas o seu resultado, se ele aparecer, vai ser mínimo. Porque a alimentação, a hidratação, o descanso, eles têm que fazer parte desse processo. isso aí. E, assim, a atividade física, ela é de suma importância, né? E qualquer esporte, que você falou que é fisiculturista, né? Todos, na verdade, do time são, né? E, cara, qualquer esporte, quando você pratica, ele tem uma preparação, né? Então, mesmo que você não vá competir, mas eu acho que quando a gente pegar algo para fazer, a gente tem que levar a sério, né? E a atividade física, ela tem que ser assim. E nós, que somos profissionais, porque você também é profissional da saúde, né? Calor físico e personal também é da Uhum. saúde. E a gente tem que promover essa cultura, formar uma cultura mesmo, porque é, aquele ambiente que você está lá é onde o seu aluno vai, o meu paciente vai, e ele precisa se integrar naquilo. Como você falou, a gente precisa sentir parte de algo, né? E quando a pessoa se integra, muitas vezes ele está treinando na academia, mas ele é do time, né? E aí, algo que vocês fizeram ano passado foi muito massa, que foi a reunião de todo mundo que treina com vocês, né? Porque eu acho que isso gera uma integração, né? Gera uma bandeira, todo mundo levanta uma bandeira, né, junto, porque, pô, eu participo, eu tripo Giovanni, né? Eu tô dentro do time, e isso forma algo muito maior do que só uma atividade física, né? Uma colega disse ali, né, não dá para separar a mente e corpo, né? Na verdade, as duas estão juntas. O corpo ele vai atuar e vai interferir na mente, a mente também vai interferir no corpo. Então, isso é muito importante, que haja essa integração e formação de cultura, né? Profissionais como vocês, como o TIM, né, tem esse projeto, né, de mudança, de visão das pessoas sobre academia, sobre atividade física, sobre realmente se exercitar e pegar firme em algo que vai fazer um benefício para ela, não só, né, não só estético, não só físico, mas um bem-estar geral, né? Por exemplo, eu nunca tinha feito tantos amigos, né, dentro de uma academia, né, como eu faço. Você, o William, a Thay, a Adri, e outros colegas também que passaram e treinam com a gente e acabam se tornando pessoas da nossa convivência, né? E, cara, isso eu acho fantástico. É, outra coisa que vocês fazem, né, que essa pegada que você falou aí do time, que é agir em conjunto, um time mesmo, de fato, né? Isso Uhum. tem sido trabalhado bem fortemente. Eu acho que isso é super interessante. Como vocês pegam, cada um tem sua visão e vai juntando, trabalhando, melhorando, né? E isso forma o que vocês são hoje, né? Então, isso eu acho muito massa, essa pegada aí. E
Quando você falou do fisiculturismo, cara, a preparação é muito difícil gera muita expectativa. Você precisa se preparar mentalmente também para entrar dentro do lá no palco ou não? Cara, eu acho que é mais psicológico do que físico. Porque, assim, primeiro tem que acontecer na sua cabeça. E a gente passa por fases, assim, literalmente de fome e sede. Você vai passar fome e você vai passar sede para subir no palco. Você vai levar o seu corpo ao extremo mesmo. Então, assim, algumas pessoas têm uma visão, acho que um pouco de sofrimento, porque, pô, sei lá, eu tô numa fase de preparação e a minha esposa não tá, ela quer comer uma pizza. Eu vou levar ela para comer uma pizza, eu vou sentar do lado dela, como isso já aconteceu, tanto comigo em preparação quanto com ela em preparação. E o outro vai comer, você não vai comer, vai beber uma aguinha com gás ali, um limãozinho e tá tudo certo. E as pessoas que estão de fora, e até alguns atletas mesmo, vê isso com muito sofrimento. Cara, nossa, mas pô, você não pode comer nada, você não pode fazer nada. Não é que eu não posso, é que eu escolhi fazer. E na minha cabeça, eu saber que eu me reuni com 15 pessoas, sentei numa mesa, 14 pessoas vão comer e beber, e uma, que provavelmente você e eu, não vou comer, porque eu tenho, naquele momento eu tenho um objetivo, não que seja errado, é a escolha de cada um, ou certo, enfim, mas a sensação de dever cumprido, de você conseguir passar por isso, é olhar para dentro e falar, cara, eu sou foda, eu sou foda. Porque, assim, o atleta de fisiculturismo, ele faz, cara, o que ninguém mais faz. Ele é um esporte que só depende de você. É a sua cabeça, o seu corpo, é um direcionamento ali que só depende de você. Não importa o seu entorno, as pessoas, mas a minha esposa é isso, mas meu filho é aquilo. Cara, se você tem uma direção, você segue e vai chegar onde você quer chegar. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque, assim, como eu falei no início, o lance de subir no palco, para mim, independente do resultado, eu participei de 3 campeonatos até aqui, conduzi a minha esposa em 2 campeonatos que ela participou. Em todos, o resultado foi muito bom pra gente. O William, a gente teve com ele também no campeonato que ele participou em Cuiabá. Então, assim, mas independente de resultado, a sensação, o prazer, o lance a massagem no ego, cara, eu nunca experimentei nada melhor. Para a galera que compete, eu sempre gosto de falar assim, não tem... Se você subir no palco e alguém ganhar de você, cara, tá tudo certo. Você é foda, você fez o que você tinha que fazer, você é o cara. Se você subir no palco e você perder para alguém, aí vai ser ruim. E a diferença entre os dois, quando alguém ganhou de você, é simplesmente porque esse cara tinha algo a mais que você não tinha, ele conseguiu mostrar algo para o árbitro que agradou mais do que o que você mostrou agradou. Simples e puramente assim. Era o dia dele. Quando você perde para alguém, é quando você olha para a caminhada que você fez até chegar no palco e fala, poxa, se aquele dia eu não tivesse dado aquela escapadinha da dieta, se aquele treino eu tivesse ido até realmente o final ali, se eu tivesse dado o meu melhor, talvez eu tivesse uma colocação melhor hoje. Aí você tem uma sensação de culpa, aí fica ruim. Aí, quando você perde, é ruim. Então, assim, um outro lance que eu gosto sempre de salientar, tanto para quem vai competir, quanto para quem busca um resultado estético um pouco mais apurado, é que a dieta ela é extremamente psicológica e emocional. Se você está estável, se o seu relacionamento vai bem, o seu trabalho vai bem, está tudo certinho, você tira de letra a sua dieta. Quando você começa a ter muitas oscilações, o seu relacionamento é um pouco mais conturbado, você tem problemas no trabalho, você tem essas oscilações de humor, vai ficando mais difícil você manter a linha na dieta. É bem por aí.
Mas o lance do fisiculturismo, o lance da competição cara, é extremamente psicológico. Você tem que ter uma blindagem mental realmente diferenciada. Outro dia a gente foi chamado para falar sobre a vida do fisiculturista, e aí a gente conversando com o William, ele falou para mim, peraí, para falar do quê? A gente não tem vida. Assim, porque realmente é bem extremo. A fase de pré-competição ali, a hora os 3 meses antes de subir no palco, é bem apertado. Se você não tem um controle emocional, se você não tem uma inteligência emocional um pouco mais apurada, fica difícil. Eu já vi vários casais se separando porque um participa de campeonato e o outro não. E às vezes é um esporte muito egoísta, né? Porque você só visa você, é o seu corpo, é você. O investimento não é barato para você participar de um campeonato. E às vezes você tem esposa, tem filho e tal, e a outra pessoa, é difícil para ela entender isso, principalmente quando ela não vive isso. Então, assim, se você não tem uma maturidade emocional ali, um equilíbrio bacana, é perigoso fazer, porque exige muito. É bem estressante, assim, o lance de cortar o carboidrato, ele gera estresse, a intensidade do treino, reposição hormonal, medicamentos que você tem que fazer uso ali para chegar no palco, no dia da competição, o lance da água, que é hiperidratação, é desidratação, enfim, é um processo que ele gera bastante estresse. Se você for fraco aí, não, é difícil passar por isso numa boa. Eu diria até que quem vence então, nessas grandes competições, né, porque querendo ou não é uma competição esportiva foda, de alto nível, então quem vence essas competições geralmente são pessoas que estão super preparadas psicologicamente, né, e que talvez elas visam até muito mais do que só a competição em si, igual você falou, né, esse espírito esportivo de que, pô, o outro ganhou, estava no momento dele, né, mas eu fiz a minha parte, né, isso é importante, como aquelas corridas, né, que o cara se prepara 2, 3 anos para correr 35 quilômetros. Então, são esportes de alto rendimento que você tem que a cabeça que é muito mais do que só do que aquela competição, né? Todo o treinamento que você teve, a superação, o período pré-competição, né? Tudo isso, cara, tudo isso é algo que realmente, quando você observa, né? É muito fascinante isso. Esses esportes de grande impacto, que são necessários muito tempo de preparação e de desenvolvimento, né? Porque, cara, se você chegar lá abalado, você pode ser do jeito que for, né? Tipo, muitas vezes você não consegue desenvolver, né, ali. E isso é fantástico. Eu lembro que quando você contou a história para mim, você falou, né, do foco, né, é, você ter persistência, porque tudo isso é importante durante o processo, né? Você tem que passar por diversas dificuldades ali físicas, né? Embora seja num período de tempo ali que pode até para alguns falar, mas é 2 semanas, 3 semanas, um mês passando por todas essas dificuldades e limitações, é foda pra caramba, né? Então, imagino que deve ser super difícil. E aí, se você não tiver foco, persistência, se você não tiver todo esse suporte emocional, realmente a pessoa desmonta e não consegue ir para frente, né? E isso é algo que você coloca não só na sua atividade esportiva competitiva, mas também nos seus treinamentos, né? Ó, precisa ter foco, precisa ter. Você quer esse objetivo aqui, cara, ó, 50% é meu, 50% é seu, né? Então, precisa desenvolver tudo isso, né? Precisa ter persistência, porque você não vai conseguir nem o corpo, nem o treino que você quer, né? Vou treinar para uma outra competição esportiva, que nem eu sou judoca, né? Vou treinar para competir no judô, vou treinar 6 meses, estou pronto. Não é assim, né? A gente sabe que leva muito Sim, sim. tempo para a gente conseguir desenvolver. Uhum.
Tipo, normalmente, a grande maioria dos atletas de fisiculturismo, eu acredito até que de outros esportes, são poucas as pessoas que elas já vêm com a ideia de, tipo, eu vou fazer isso para participar de uma competição. Normalmente, vou falar da musculação porque é o que eu vivo, igual aconteceu comigo. Cara, eu treinava, já tinha acho que uns 6, 7 anos, um pouco mais talvez, quando eu assisti o primeiro campeonato. Então, eu já tinha feito dieta, muita dieta, eu já tinha testado várias dietas, eu já tinha feito várias vezes o processo de ganha volume, define o que você construiu, ganha volume, seca de novo, define o que você construiu. Então, nesse meio do caminho, eu acho que a minha cabeça já estava pronta. Quando eu decidi, cara, eu quero participar do campeonato, eu já tinha essa maturidade ali, tipo, eu já sabia o que, que era o período de fome, eu já sabia o que, que era o período de ter que. Chega uma hora que você come sem gosto na comida, porque é muita comida para você fazer. É até um lance que eu comento bastante com os nossos clientes, quando eles vêm com o objetivo de aumentar, às vezes drasticamente ali o volume muscular, que quem reclama de fazer uma dieta com baixas calorias é porque nunca fez uma dieta com muitas calorias. Você come sem sentir gosto, você não está com fome, deu a hora, você tem que empurrar a comida de novo, porque senão o dia vai acabar e a comida não acabou. Cara, é uma fase assim, bem, é pesado. E então assim, eu vejo que normalmente a grande maioria das pessoas, você já vem moldando o seu psicológico e o seu emocional ali no meio do caminho. Porque dificilmente o cara vai chegar na academia hoje e tal, tipo, ele não tem um volume muscular, ele não tem densidade, às vezes ele tem um percentual de gordura um pouco mais elevado. Ah, eu vou competir. Provavelmente esse cara vai dar errado. Porque quando ele descobrir o que, que realmente você precisa fazer, na grande maioria dos casos ele vai se perder pelo caminho. Então, tipo, eu já presenciei assim, alunos que vieram para mim com um quadro de depressão até severo, e aí você começa a trabalhar, você vai se aproximando dessa pessoa, e aí a mudança estética ela começa a acontecer, a autoestima dessa pessoa muda, e um dia você tem uma conversa e a pessoa diz para você, Giovanni, eu parei de tomar o medicamento, cara, eu não uso mais. Eu parei tem 2 semanas, 3 semanas, tem um mês e meio que eu não tomo mais, e eu estou me sentindo muito bem, assim. Então, ela já venceu uma barreira enorme ali, tipo, ela já se vê de uma maneira totalmente diferente, a cabeça dela já está muito mudada, e a partir daí você continua uma caminhada, e tipo, o nosso papel como personal, ele não se limita ali só no passar o exercício, cara, ó, é isso aqui que você vai fazer, dessa maneira, ok, fez, tchau, e até amanhã. Vai muito além disso, tipo, eu vou ouvir os seus problemas, eu vou refletir sobre isso, eu vou tentar minimizar os erros, porque às vezes você é uma pessoa que tem compulsão alimentar e você veio por um objetivo estético, então a gente tem que ter toda uma resiliência para ir moldando isso, para ir conduzindo essa situação, para que a pessoa consiga ter um objetivo. Porque a partir do momento que ela começa a olhar no espelho e ver que tem algo mudando, essa mudança ela vira um dínamo que quanto mais embala, mais a pessoa quer, ela quer mais, ela quer mais. Então, assim, ela tira a depressão, ela substitui isso por uma autoestima mais elevada, ela tira a compulsão alimentar e traz por um desejo de melhora contínua. Então, assim, quando chega o ponto de você falar para a pessoa, cara, você tem potencial, acho que dava para a gente experimentar um palco ali, de repente vamos fazer uma competição, ver como que você se sai. Ou quando a pessoa traz isso para você, pô, eu tava vendo, tal, vocês competem, enfim, assistir um campeonato, como é que faz? Eu tenho vontade de fazer. A cabeça dela já tá meio pronta ali para isso, entendeu? Ela não vai ter muito mais surpresas pela frente, porque ela já promoveu uma mudança no corpo dela, já promoveu uma mudança nos hábitos, na rotina dela, então ela vai ter sucesso aí para chegar onde ela quer chegar. Isso aí. Perguntaram ali como promover, né,
alimentação saudável, atividade física. Depende, acho que você vai concordar comigo, depende muito do que é alimentação saudável, né? Porque vai depender também do seu objetivo de treino. Eu comecei a comer melhor depois que eu tive um objetivo de treino, né? E realmente comer melhor não significa comer pouco, né? E significa comer melhor mesmo. Você usar o alimento para alguma coisa, né? E isso faz uma grande diferença, né? Uhum. Sim, tipo, primeiro eu acho que é buscar os profissionais certos. Porque às vezes a pessoa ela vem pra gente, nem ela sabe ao certo qual que é o objetivo que ela tem, ela não tem algo muito claro. Às vezes ela veio por uma indicação médica, às vezes ela veio porque o familiar, o cônjuge, enfim, tem alguém que acha que ela precisa fazer aquilo ali. Então, assim, a gente tem que conseguir entender qual que é a real necessidade dessa pessoa para conduzir ela. Mas ela sempre vai precisar de profissionais qualificados para levar ela pelo melhor caminho. E aí entra o nutricionista, o pessoal da área de nutrição, para que a alimentação caminhe de acordo com o objetivo. Nós, da educação física, os personagens e tal, vocês, porque a cabeça da pessoa tem que estar alinhada. Então, a terapia, se a gente conseguir conciliar isso com a musculação, com a atividade física, a gente vai ter resultados realmente diferenciados, porque são pilares que tem que caminhar junto. Se você não tem esse domínio das suas vontades, da compulsão ali, se você não tem um controle disso, é muito difícil você conseguir caminhar rumo ao seu objetivo, porque, cara, eu sempre digo assim, na academia você passa 1 hora comigo, 1h30 comigo, e eu vou te levar a fazer aquilo que eu entendo que é necessário para você fazer. Mas as outras 23 horas você passa tendo acesso à sua geladeira. E aí, se você não tiver o controle psicológico, emocional para lidar com isso, para saber que você deve fazer o que você deve fazer, aí fica difícil chegar. Então, a pessoa ter esse direcionamento de profissionais realmente qualificados, a nutrição, a terapia e o educador físico, sem isso vai ser difícil ela chegar realmente no objetivo que ela quer. Cara, adorei bater o papo com você, velho. Sabe que eu gosto de conversar com você horas, mas se pudesse, ficava aí trocando experiência, conversando sobre a vida. E, bom, primeiramente valeu, eu agradeço demais ter aceitado fazer a live com a gente. E depois quero agradecer a Deus e a minha esposa, que eu amo tanto. Fernanda, te amo, te amo, te amo, né? E pra galera do Instituto Casher que assistiu aí, né, do treinamento que a gente fez aí, só vou deixar um finalzinho. Isso, multiplica, potencializa essa energia de mudança, potencializa 6 vezes mais. Isso aí, velho. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar ou que tiver a oportunidade, eu gostaria de estar aqui falando sim para a galera. Eu queria salientar aqui alguns pontos. Musculação é para a vida. Não importa a idade que você tenha hoje, se você tem ali de 12, 13 anos para frente até 70, 80, enfim, são inúmeros os benefícios que você colhe e leva para a vida com a musculação, tá? O aumento da força, você vai ser uma pessoa fisicamente mais forte, você vai ser uma pessoa mais resistente, você vai ter menos gordura corporal, o seu metabolismo ele trabalha de uma maneira mais acelerada, a sua autoestima vai ser sempre mais elevada, menos depressão, menos estresse, maior flexibilidade. Se você tem um pouco mais de idade, primeiro que você demora mais para envelhecer se você é um praticante assíduo da musculação.
Isso é um fato. Quando você envelhecer, você tem uma independência física maior. Uma pessoa com mais idade, praticante de musculação, dificilmente ela vai ter dificuldade ou precisar de auxílio para subir uma escada, para vencer um degrau, para sentar em um banco um pouco mais baixo e levantar dali sozinha. Então você tem uma independência física maior, você tem melhora do sono, entre outros inúmeros benefícios, e tudo isso é para a vida. Assim como a terapia e a nutrição são para a vida, você não tem alta disso. Você precisa ter esse acompanhamento, você precisa fazer isso, você precisa se manter ativo, beleza? Então fica essa dica aí. Agradeço mais uma vez você pelo convite, meu amigo. Agradeço a Deus pela oportunidade também, por poder estar aqui, por poder falar. Eu sempre digo que toda boa dádiva vem do alto, vem das mãos de Deus. Se a gente tem o conhecimento que a gente tem, a capacidade que a gente tem, se hoje somos os profissionais que somos, eu agradeço a Deus todas as oportunidades que eu tive para poder estudar, para poder fazer tudo que eu fiz para chegar até aqui com o máximo de qualificação que eu podia trazer. Agradeço a minha esposa, que sem ela nem sei o que eu seria, que eu amo muito também, a Adriane. Ela sabe quão importante ela é para mim. Então, é isso aí, um forte abraço para todos os meus alunos aí que assistiram a gente. Galera, valeu, brigadão. Fiquei com Deus aí, beleza? Um abraço, até mais. Valeu, Giovanni. Vai ficar gravado, viu? Valeu. Valeu. Tchau, tchau.